Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Nosso destaque agora é café. Nossa parada vai ser lá no Espírito Santo para entender melhor como é que ficou a exportação do café tipo Conilon e também do café arábica lá do estado. Mas para a gente entender esses números, saber o que tem de novidade para o mercado, eu convido agora o Márcio Cândido Ferreira. O Márcio, ele é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez. Virgínia, boa tarde a todos. Prazer estar com você novamente. Marcos, eu acho que o número que mais me chamou a atenção nesse relatório que vocês divulgaram na sexta-feira é o recuo do Conilon, e você me explicava que isso tem muito a ver com a demanda interna bastante aquecida, né? Quais são esses números que você traz para a gente hoje? O que eles significam para o mercado, Márcio? Os embarques das exportações de Conilon em outubro foram só de 200 mil sacos, o que representa uma queda em relação a setembro de 26%, e essa queda ela vem sendo contínua em função realmente da demanda acentuadíssima por Conilon no mercado interno, fruto da quebra substancial na safra de arábica, gerado tanto pela estiagem principalmente e pela geada, né? Então, bastante demanda. Brasil incompetitivo em relação a Vietnã, então Conilon realmente virou mercadoria de mercado interno, e ainda bem que temos o Conilon, porque hoje a gente considera que os blends das principais marcas estão com 65% de Conilon e só 35% de arábica. E, Márcio, tudo isso é reflexo dessa quebra do arábica, e a gente sabe que a condição para o arábica não deve se resolver no próximo ciclo, né? É muito complexo ainda entender quanto é que essa safra do ano que vem vai quebrar, mas fato é que a produção vai ser em menor escala novamente. Você acha que isso deve ser uma tendência que a gente deve observar, então, aí para os próximos meses também para o café Conilon? Deve continuar essa tendência, como se colocou bem aí. A próxima safra, ela promete talvez uma melhora, mas nada tão substancial que possa suprir o déficit gerado no próprio arábica. Então, vamos continuar tendo demanda de Conilon e menos exportações. E, Márcio, quando você fala que o Brasil está menos competitivo em relação ao Vietnã, né? A gente sabe que o país asiático está começando a colheita por lá. O nosso preço, ele tá mais caro? O Brasil perde mercado? Como é que você avalia essas questões internacionais, de mercado internacional para o Conilon? Perde bastante, porque o Conilon hoje está girando na faixa de R$800, 780, R$800 no mercado interno, na briga corrida, o que equivale algo em torno de $500 acima de Londres. Enquanto o Vietnã está 200, 250 abaixo de Londres. Então, a distância entre o nosso preço e do Vietnã realmente é muito grande. Eu digo o seguinte, para a felicidade nossa, o nosso Conilon, embora não esteja competitivo lá, está bastante remunerador para o produtor, que, de fato, é o que mais importa olhando pela área da produção, que é o viés principal da cadeia cafeeira, né? Você tem que remunerar bastante. E mesmo a 780, R$800, que é bem competitivo contra a cotação lá fora, o Conilon ainda está competitivo comparado ao arábica, que vai no blend no mercado interno, que está custando em torno de R$1.200. Então, você ainda tem aí uma diferença de 350, R$400 entre o Conilon e o arábica que está indo no blend, e essa diferença, inclusive, se acentuou muito nos últimos 15, 20 dias, com as altas substanciais registradas na Bolsa de Nova York e que não foram acompanhadas pela Bolsa de Londres. Então, Conilon firme, Bolsa de Londres de lado, Nova York subindo muito e a Arábia também bastante firme. Então, para deixar bem claro, Márcio, a gente tem o Brasil perdendo esse espaço no mercado externo, porque Vietnã está com um preço mais competitivo, o café Conilon do Brasil está mais caro, mas por outro lado, trazendo aí uma visão mais positiva para o produtor, o mercado interno precisando bastante do café Conilon, que é o que tem abastecido a indústria, é isso? Exatamente, remunerando muito acima daquilo que é possível obter na exportação. E, Márcio, mas até quando que a gente consegue, com a produção do café tipo Conilon, abastecer esse mercado interno, né? Você consegue fazer uma análise de como é que deve ficar nos próximos meses? A disponibilidade de Conilon nos armazéns, ela existe, posso dizer que ela é substancial. O produtor, obviamente, embora tenha estoques, comerciantes tenham estoques, eles vêm vendendo de forma
dosada para aproveitar as melhores oportunidades. Para os próximos meses, até a entrada da próxima safra, não teremos problema de suprimento de conilon, continuará existindo mercadoria suficiente para atender essa necessidade. E a próxima safra de conilon, como tem chovido bastante e os preços têm permitido bastante investimento nas lavouras, também promete uma safra muito boa. Então, essa necessidade de conilon, que deve permanecer para o próximo ano, continuará sendo suprida. E o Brasil é sazonal, né? Quando o conilon não está competitivo e ocupa o mercado interno, o Brasil sazonalmente ele perde um pouco de participação, principalmente contra o Vietnã, mas mais lá na frente ele recupera, porque o próprio cliente lá fora, muitos deles não abrem mão do conilon. E Márcio, a última vez que nós conversamos, o Espírito Santo, assim como os demais portos do país, enfrentava bastante problema logístico. Esse cenário ainda é uma realidade para vocês? Tem bastante impasse, bastante gargalo? Como é que está essa questão por aí? Continua o impasse. A previsão é de que isso não se resolva em médio prazo. Há quem diga que isso pode perdurar o próximo ano todo, 2022. Nós vamos continuar enfrentando as dificuldades logísticas, tanto a questão de container quanto a questão de espaços, fretes absurdamente altos, muitas vezes com preços abusivos, que inclusive tem sido objeto de investigação pelo próprio governo americano. Então, eu acredito que as coisas devem caminhar para um panorama melhor, mas isso não vai ocorrer assim em médio ou curto prazo, vai demandar aí o ano inteiro para que as coisas melhorem. E, Márcio, nós estávamos acompanhando junto com você aquela questão dos compradores para tentar receber essa matéria-prima, para receber esse café mais rápido, optando em pagar por esse trajeto de tirar o café do Espírito Santo, levar para o Rio de Janeiro ou para Santos, para ser mais rápida essa entrega. Isso continua acontecendo? Ainda é um problema real aí para o Estado? É um problema real, só que os outros portos também começaram a se acentuar mais em dificuldades, então diminuiu um pouco, não porque melhorou o Espírito Santo, mas porque piorou também os outros portos. Mas continua realmente saindo carga, e bastante carga, do Espírito Santo direcionado para o Rio e para Santos, fruto da nossa limitação aqui é muito grande, principalmente pela questão de calado, o tamanho dos navios que podem atracar aqui são praticamente navios só de cabotagem. E isso cria uma dificuldade muito grande, porque se você não tem um navio ou não tem um porto no Rio ou em Santos para receber essa carga, aí complica mais ainda para o lado do Espírito Santo, entendeu? E em relação à exportação de café pelo Espírito Santo, de café arábica, Márcio, você me chamava a atenção que o número também ele foi maior, né? Enquanto o Conilon registrou uma queda, o arábica avançou, é isso mesmo? Exato. O arábica ele vinha sofrendo pela questão de pandemia com bastante café parado, deu uma melhorada, nós saímos com 111 mil sacas, que representa 16% a mais, e, vamos dizer assim, um pouco do café que estava represado foi possível dar vazão. Entretanto, isso não é uma tendência que vai continuar embarcando bastante pelas questões logísticas. Márcio, daqui para frente, então, o que a gente precisa ficar atento quando a gente fala em produção e exportação de café pelo Espírito Santo? Você me falou anteriormente para a gente que o clima está ajudando, tem chovido, o produtor está cuidando mais da lavoura, mas o que a gente precisa ficar atento, não pode deixar de acompanhar? O produtor tem que aproveitar sempre os melhores momentos para vender seu café, ter consciência de que não existe uma falta de café que possa criar algum problema mais sério na questão do suprimento, no mercado interno e também na exportação. Existe, como eu falei anteriormente, um volume substancial, importante de conilon em armazéns. Muitos armazéns, inclusive de exportadores, têm os seus armazéns lotados, porque contrataram vendas mais para frente, até para junho do ano que vem, julho, no caso solúvel, cujo café já está em casa. Então, o produtor deve aproveitar à medida que as oportunidades vão aparecendo para ir marcando presença com preço e garantindo o suprimento da indústria que vem remunerando muito bem o produtor. Então o produtor precisa continuar tendo cautela, Márcio, fazendo justamente o que ele está fazendo, que ele fez nesse último mês, vender conforme as oportunidades aparecem, e apesar da gente ter, então, perder certa competitividade lá fora, aqui dentro tem sido muito positivo para o setor, é isso? Exatamente. Cautela e aproveitar as oportunidades.
não achar que o mercado vai subir indeterminadamente, ou seja, sem limite. O mercado ele tem patamares que ele respeita. Como eu falei, a alta nos últimos 15, 20 dias na Bolsa de Nova York não foi acompanhada pela Bolsa de Londres, e isso é fruto já da entrada da safra do Vietnã. Então, o produtor de Conilon, que dispõe de mercadoria, deve talvez acelerar um pouquinho mais as suas vendas, sempre sendo cauteloso, mas acelerar um pouco mais, porque a diferença hoje entre Conilon e Vietnã, ela está bem acima do que foi a nossa conversa há 30 dias atrás, por exemplo. E isso é favorável para o produtor aumentar um pouco mais das vendas nesse momento. E com esse cenário de quebra aqui para o Brasil, você acha que os próximos meses devem continuar assim em relação a essa diferença de preço também, Márcio? Acredito que sim, porque a diferença de preço entre o Arábica, que vai nas marcas locais, nas principais marcas, e o Conilon, por exemplo, ela também abriu em fruto exatamente da alta da Bolsa de Nova York, não acompanhada por Londres, e obviamente que Londres tem a pressão do Vietnã, e ao mesmo tempo você tem uma necessidade de arábicas. A posição de Nova York, ela está na mão de fundos, a gente sabe que existe ali um grau de especulação onde eles apostam muito em maiores altas na Bolsa, o que pode ocorrer principalmente tecnicamente, e que não vai sendo acompanhado pela Bolsa de Londres. Então, essa diferença entre Arábica e Conilon no preço, que recentemente estava em torno de R$200, falando de consumo interno Arábica e Conilon, café no blend, e hoje está em 350. Essa diferença deve se manter. Nós provavelmente não teremos aumentos substanciais no preço de Conilon, fruto da safra do Vietnã que está entrando agora. Perfeito. Márcio, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui no Notícias Agrícolas. Já deixo o convite aberto, te espero mês que vem para a gente atualizar esses números. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, Virginia, eu que agradeço e uma boa semana para todos vocês. Sucesso aí para todos os produtores, exportadores, enfim, todos nós. Saúde e muito, muito trabalho. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Márcio Cândido Ferreira. O Márcio ele é presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, que trouxe pra gente aí esses números referentes ao mês de outubro. Chama atenção aí uma queda de 26% das exportações do café tipo Conilon saindo de Vitória, mas o Marcos explicou que o café brasileiro, o mercado brasileiro está menos competitivo lá fora. A gente tem safra do Vietnã entrando, então o café vietnamita ele tá mais atrativo para o mercado e por isso o Brasil perde certo espaço. Por outro lado, para olhar o cenário de uma visão mais positiva, o Márcio trouxe que a demanda interna está muito aquecida para o café Conilon e o produtor ele vem conseguindo fazer bons negócios na praça interna. Isso significa que por conta da queda de café arábica, na produção de café arábica, a indústria tem solicitado mais do café tipo Conilon na formação de blends e tudo mais, e é o que tem sustentado o mercado nesses últimos meses, de acordo com os dados que o Márcio trouxe para a gente aqui hoje. Ele acredita que isso deve ser uma tendência no longo prazo, destacando principalmente que a gente deve ter, sim, uma safra um pouco melhor no ano que vem para o café arábica, mas ainda em menor escala por conta das condições climáticas. Ele ressalta que há café no mercado, o Conilon ele tem café suficiente, o produtor de Conilon tem café suficiente para abastecer esse mercado, mas tudo isso a gente precisa continuar acompanhando. Nesse momento, as condições climáticas para o Espírito Santo e para a Bahia, elas são positivas, chove bastante, a lavoura está bem cuidada, mas a gente precisa acompanhar isso no longo prazo para ver como é que deve ficar esse mercado de café que provavelmente, que promete aí virar o ano com bastante volatilidade e bastante coisa para ser acompanhada. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a companhia e a audiência, mas não sai daí que já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.